Oi, pessoal. Esse aqui é o terceiro vídeo que eu tô gravando sobre sintaxe. Eu sou professora da Escola de Letras da Unirio e eu gravo esses vídeos de forma bem rudimentar, com iluminação ruim, com meu cachorro roncando aqui no meu pé, com barulho, né, da vizinhança. Eu faço, né, esses conteúdos para os meus alunos, tentando trazer alguns assuntos que nós vemos em sala de aula durante o curso, né? Então, eu tô aproveitando a quarentena para gravar para gravar esses vídeos. Esse aqui é o terceiro vídeo, tá? E a proposta é fazer, né, nessa fase introdutória, nesses vídeos introdutórios, é fazer uma revisão da gramática tradicional para lançar um fundamento, para a gente problematizar e olhar para a sintaxe por um viés mais linguístico, mais descritivo do que prescritivo. Né? Eu costumo trabalhar com as correntes gerativista e funcionalista, com os conceitos que essas correntes desenvolveram, né? Que eu considero pertinentes. Então, mas para isso eu faço uma revisão básica da gramática tradicional, né, das funções sintáticas, né, e de algumas noções, né, introdutórias. Então, nos vídeos anteriores eu expliquei, tá, que eu compararia três compêndios gramaticais. Um do Celso Cunha do Lindley Sintra, que foi o primeiro vídeo, o outro do Rocha Lima, e agora eu vou fazer, né, o cotejo daqueles autores com o Bechara na sua moderna gramática portuguesa. E eu escolhi para iniciar, né, o assunto, para iniciar a conversa, tratar das questões básicas mesmo, né? O conceito de frase, oração, período e de transitividade verbal, porque a gente entende que não tem como falar de sintaxe sem falar do verbo, tá? E o Bechara vai mostrar isso pra gente de forma muito clara, eu acredito que até mais clara do que os outros, né? E o Bechara, ele trabalha, né, com uma perspectiva um pouquinho diferente dos outros gramáticos, embora ele também seja considerado um gramático tradicional. Para a gente ver como que nem a gramática tradicional é homogênea. Então, muitas vezes aquelas classificações que a gente aprende na escola, que a gente acha que só pode ser daquele jeito, que a gente não entende por que é daquele jeito, por que não é de outro, por que aquele verbo só pode ser transitivo direto, por que aquele verbo só pode ser intransitivo, por que isso aqui é um adjunto adverbial e não é um objeto. Essas dúvidas que surgem na nossa vida estudantil toda, a gente vai ver que nem sempre nem sempre é o que o gramático diz que é. Pode-se pensar em outras possibilidades, tá? E é isso que a gente acaba fazendo no curso, a gente acaba problematizando esses critérios de classificação, essas possibilidades, essa tentativa de uniformização, né, de algo que não é uniforme, porque a linguagem humana, o discurso não é uniforme, né, ele não é linear. Uma coisa legal que o Bechara faz é justamente quebrar um pouco essa noção de linearidade do discurso. Ele traz algumas noções discursivas que os outros gramáticos não trazem, que são bastante interessantes. Tá? Então, ele começa definindo, enquanto os outros, né, gramáticos começam a definir frase, oração e período. No caso do Rocha Lima não fala de período, mas Cunha e Sintra falam, que é aquela tríade tradicional, né? Frase, oração e período. Bechara começa definindo o que é enunciado. E para ele, enunciado e período são a mesma coisa, tá? Período seria só um nome que vai ao encontro da nomenclatura gramatical brasileira, da NGB, enquanto o enunciado já traz, né, um peso aí discursivo, já traz aí uma perspectiva discursiva interacional.
não meramente do núcleo duro da língua, mas extrapola, né, para o contexto, para a situação de comunicação, para o contexto extralinguístico. O Bechara o tempo inteiro alude a essa questão do contexto da situação de comunicação, do que alguns autores chamam de contexto extralinguístico e tal. Então ele começa definindo, né, enunciado ou período. E ele vai dizer que o enunciado é uma unidade linguística que faz referência a uma experiência comunicativa, né? Seria uma manifestação da linguagem com vistas à comunicação com o interlocutor. E essa unidade linguística, o enunciado, é construída por uma sequência de unidades delimitadas por silêncios e marcadas pela curva de entoação, no caso da fala e da escrita, a pontuação, o uso das maiúsculas, os espaços e tal. Vejam que os três gramáticos partem do princípio da linguagem falada, embora, né, privilegiem a estrutura da língua escrita. É interessante pensar nesse paradoxo aí, né? O tempo inteiro a análise sintática tradicional privilegia a língua escrita, privilegia a estrutura, a sintaxe da língua escrita, da modalidade escrita, tá? Mas para definir frase, para definir enunciado, para definir oração e tal, eles partem para definir frase, no caso, né? E o Bechara definindo o enunciado, eles partem de uma perspectiva da língua enquanto manifestação oral, enquanto manifestação sonora. É interessante pensar isso, né? E aí ele vai dizer, né, que o que delimita, né, o enunciado são os silêncios e a curva de entoação, tá? E aí na escrita isso seria substituído pelo uso da pontuação, dos espaços, dos sinais gráficos de modo geral, tá? Ele vai dizer que os enunciados podem ser muito curtos ou podem ser mais extensos e que possuem formas variadas, mas que possuem características comuns, né? Independente da sua extensão, independente do seu formato. Ele apresenta uma lista de exemplos, mas ele vai dizer que as características são mensagens completas, de acordo com a situação, que envolve o falante, o ouvinte, os interlocutores. São unidades que são delimitadas por um silêncio precedente, uma pausa final, e possuem um contorno melódico particular, tá? E aí ele se refere ao significante, no caso. Essa curva entoacional, na verdade, ela indica, para o Bechara, né, indicaria a significação fundamental do enunciado. E aí, da mesma forma que o Rocha Lima faz, mas que o Cunha e Sintra não fazem, ele traz os tipos, né, de enunciado, que podem ser, né, declarativo ou enunciativo, que estariam ligados à função referencial da língua, interrogativo, imperativo ou exortativo, vocativo, que seria um chamamento, né? E aí, interrogativo, imperativo e vocativo estariam ligados à função apelativa da linguagem, e o enunciado exclamativo, que estaria ligado à função expressiva ou emotiva. É interessante pontuar, como eu pontuei, né, no vídeo anterior, que isso aqui nada mais é do que intenção comunicativa do falante. Isso aqui tá situado no nível discursivo da linguagem. É macrolinguístico, é pragmático, é uma questão pragmática, né? Isso depende da intenção de quem fala. Se eu vou exortar, se eu vou apelar, se eu vou declarar, se eu vou perguntar. Isso é modalização, é modalidade, né? Então, não tem a ver com sintaxe, não tem a ver com estrutura da sentença, não tem a ver com a construção necessariamente da relação entre as palavras, de hierarquização, nada disso. É a questão mesmo interacional, é uma situação aí interacional, e que
o autor coloca como se fosse sintático e não é. E é mais, enfim, né, continuando, só uma observação, um parêntese aí. A oração é definida, né, pelo Bechara como um dos tipos de enunciado, é um tipo de enunciado cuja estrutura revela as relações dos componentes entre si, sendo, portanto, aquela que seria mais adequada à análise gramatical. Por quê? Porque ela ela tem uma estrutura mais explícita, que evidencia mais explicitamente as relações entre os termos, sem precisar apelar para o contexto extralinguístico, que existe, que é importante, e o Bechara pontua isso, mas no caso da oração, ela é boa para fazer análise sintática, porque não precisa dar conta do discursivo, é só do estrutural mesmo, tá? Então, a oração para o Bechara é aquele enunciado que que possui uma relação predicativa. E quando se fala de relação predicativa, estamos falando de sujeito predicado. Então, de certa forma, o Bechara acaba se equiparando àquilo que Rocha Lima diz, né? Que a oração é a frase ou membro de frase que pode ser bipartido de sujeito predicado, né? Na grande maioria dos casos. Para o Bechara, a frase, por sua vez, é um tipo de enunciado também, que não tem relação predicativa, que não guarda relação predicativa entre os termos. Seriam simples palavras ou uma reunião delas transpostas à função do enunciado. É uma definição tanto quanto interessante, digamos assim, porque ele fala que a frase podem ser simples palavras ou uma reunião delas. E a gente sabe que existe uma regra de combinação, né? A sintaxe faz justamente isso, observa justamente isso. Quais são as regras de combinação? O que possibilita que eu combine determinados tipos de palavras e outros não? Né? Então, pensar que a frase são simples palavras ou uma reunião delas é pensar em uma ideia, ter uma ideia assim, muito de algo aleatório, né? Eu tenho repertório linguístico, eu vou lá, seleciono qualquer coisa e amontoo, né? E a gente sabe que não é assim, né? Mas enfim, é assim que o Bechara define frase, né? E se diferencia, se distancia um pouco dos outros compêndios, né? Dos outros gramáticos, que trazem algo assim mais menos aleatório. Mas continuando a falar sobre oração, para o Bechara, a oração possui uma palavra fundamental, que é o verbo, ou o sintagma verbal. E aí a gente já introduz, né? Ele é um autor que introduz logo de cara, para falar de sintaxe, ele fala logo de sintagma, da noção de sintagma, que é uma noção muito importante. Rocha Lima também fala, né? Mas é uma noção assim fundamental, essencial, uma basilar mesmo, assim, né? Para o estudo da sintaxe, é a noção de sintagma. Eu não vou falar agora, né? Porque o objetivo não é esse, mas falarei em outros vídeos, tá? Para o Bechara, continuando aqui, o verbo reúne basicamente duas unidades significativas por relação predicativa, né? Que seria o sujeito e predicado. Então, para o Bechara, o verbo é o eixo, é o núcleo da sentença, tá? É o núcleo da oração. Ele não utiliza a palavra sentença, ele utiliza a oração, tá? E então é como se eu tivesse essa ideia de linearidade quebrada, né? É como se eu tivesse um núcleo, tá? Eu tenho aqui o centro, né? A oração é composta por um centro e pelas adjacências, tá? Quase que não sai. Verbo seria o núcleo, e aí a ele vão se agregando os outros elementos que ele vai selecionar. Então,
tudo que acontece numa oração, para ela ser construída, é o verbo que rege, é o verbo que manda. Rocha Lima introduz essa ideia também, mas ele não fala dessa forma, como núcleo e margem, sabe? E o Bechara faz. Então, em vez dele falar de termos integrantes, de complementos, termos acessórios ou adjuntos, ele introduz o conceito de estrutura argumental e estrutura não argumental de um enunciado. E ele aponta para os diferentes graus de dependência que os termos têm em relação ao seu núcleo. Então, assim, é como se eu tivesse aqui o verbo como núcleo e eu tivesse termos que são mais atachados, né, mais apegados a esse núcleo, e outros termos que têm um grau de dependência menor, né, que são os termos mais assim, marginais, digamos, né, mais periféricos, né. E ele trabalha com essa ideia de gradação, que é uma ideia importante em linguagem, né? Trabalhar com a ideia de que existe um contínuo, né? De um termo que é mais dependente para um termo que é menos dependente, até chegar aos termos que são considerados independentes, tá? E aí, Bechara vai dizer que um termo, ele pode ser argumental, quando ele é um argumento, quando ele é selecionado pelo verbo. Então, o sujeito, por exemplo, seria um argumento. O complemento verbal seria um argumento, tá? Então, o termo, né, da oração, ele é como se ele fosse escolhido, como se ele fosse exigido pelo verbo, tá? Isso seria uma estrutura argumental. E a estrutura que é não argumental é quando eu tenho um termo que ele não é necessariamente selecionado, ele fica mais ali na periferia, né? Ele é mais periférico, ele é mais marginal. Em relação ao núcleo, ele tem uma relação de dependência menor, ele não é selecionado necessariamente pelo verbo, tá? E nós vamos ver isso também em mais detalhes, mas é só pra gente saber que a perspectiva é outra quando a gente trata de Bechara, quando a gente pensa, né, na gramática tradicional segundo Bechara, tá? E aí ele vai apresentar diversas considerações em relação a essa estrutura argumental, estrutura não argumental, mas uma coisa que é importante é em relação à transitividade verbal. O que o Bechara traz em relação, de novo, em relação à transitividade verbal a partir dessa perspectiva de núcleo e margem, tá? De argumento, enfim. Ele vai dizer que o complemento verbal, né, ele é uma unidade lexical que serve para delimitar a extensão semântica de determinados verbos. Então, para ele, um verbo, quando é transitivo, ele é um verbo que tem uma extensão semântica muito grande. Então, ele precisa de um outro termo que delimite. Olha como é que a perspectiva é completamente diferente, a direção é outra em relação aos outros gramáticos. Porque para eles, para os outros, né, para o Cunha e Sintra e para o Rocha Lima, o complemento verbal completa o sentido do verbo. Complementa o sentido do verbo, né? O próprio nome já diz. Integra o sentido, a significação do verbo. Para o Bechara, é quase o inverso. Na verdade, o verbo ele já tem uma extensão, ele já tem uma potencialidade significativa muito grande. Então, ele precisa ser restringido, ele precisa ser contido por um outro termo. E aí é que entra o que a gente chama de complemento verbal, que o Bechara vai chamar de argumento, tá?
Então, para ele, o complemento verbal não expande o sentido do verbo, muito pelo contrário, restringe, tá? E ele vai falar de predicado simples e vai falar de predicado complexo. O predicado simples é aquele que contém o verbo intransitivo, que é um verbo que não tem uma extensão semântica tão grande. Então, ele não precisa ser restringido, ele não precisa ser delimitado. Já o predicado complexo é aquele que contém um argumento, que contém um complemento verbal, tá? E aí, ele vai dizer, né, que os verbos intransitivos são aqueles verbos que apresentam um significado lexical que se refere a uma realidade mais concreta. Então, ele não vai precisar de outros signos que o delimitem, que restringam ali a sua significação, tá? E em relação a essa questão, quando que um verbo é transitivo, quando que um verbo é intransitivo? Para o Bechara, ele é algo que ele fala muito claramente. Os outros, eles acabam insinuando isso também, né? Sugerem isso, mas o Bechara, acho que ele pontua isso de forma mais clara, que ele diz, quando ele diz que um mesmo verbo pode ser usado transitivo ou intransitivamente. Por quê? Porque isso é uma questão semântica, muito mais semântica do que sintática, muito mais semântica do que estrutural, tá? Porque vai depender, né, do conteúdo lexical desse verbo, que pode ser mais ou menos amplo, né? E então, por exemplo, o verbo beber, ele cita como exemplo, né? O verbo beber é um verbo que aponta para um termo mais genérico, né? Seria ele aponta para um hiperônimo, né? Quem bebe, bebe algo que precisa ser líquido. Então, pode ser água, refrigerante, pode ser suco, pode ser bebida alcoólica. Então, eu posso dizer assim, eu bebi um copo d'água, ou eu posso dizer assim, eu já bebi bastante. Então, eu posso usar esse verbo tanto intransitivamente quanto transitivamente. E isso depende da situação de comunicação, né? E depende também da amplitude, né, do escopo desse verbo e se ele seleciona um termo mais genérico ou um termo mais específico, né? Quando a gente fala de escrever, por exemplo, se eu disser assim, hoje eu nem escrevi, isso é claro que isso está circundado, é circunscrito numa situação de comunicação. Então, se uma pessoa fala, hoje eu não escrevi, imagina-se que ela tem esse hábito, que ela é escritora, por exemplo, né? Mas o verbo escrever, ele pressupõe, ele seleciona sempre, né, um termo que pressupõe, né, a utilização de palavras, de uma tecnologia para externar palavras, né? Então, é um verbo que eu posso usar intransitivamente ou transitivamente. Então, é uma forma interessante de ver, né, essa questão da transitividade, porque ela é contextual, ela é situacional, né? O Bechara deixa isso claro, que os outros não fazem tanto, né? Ele explica isso de forma mais consistente e ele trata dessa questão, né, do tipo de verbo, né, do núcleo significativo desse verbo, que pode ser mais amplo, né, que pode apontar para um termo mais amplo, para um hiperônimo, por exemplo, tá? E aí, os complementos verbais são chamados por Bechara de determinantes do predicado complexo. Então, na verdade, eles são determinantes, o complemento verbal é determinante, é considerado um determinante, um delimitador do verbo, do processo verbal, tá? E em relação às categorizações de complementos verbais, o Bechara traz pra gente o objeto direto, o complemento relativo, que é a mesma coisa que Rocha Lima faz, né? O que nós normalmente colocamos lá na mesma gaveta como objeto indireto, o Rocha Lima e o Bechara dividem em dois.
Um vai ser o complemento relativo e o outro vai ser o objeto indireto mesmo, original. Para o Bechara, o complemento relativo tá mais ligado ao núcleo, é mais dependente do núcleo verbal, ele é verdadeiramente selecionado pelo núcleo verbal, enquanto o objeto indireto, ele se afasta um pouco mais desse grau de dependência, tá? E aí, ele explica, né, que a preposição para o complemento relativo, ela é uma extensão, como se fosse uma extensão do signo léxico verbal, né? A escolha da preposição, por exemplo, é convencional e pode haver variação de uma para outra e tal. Mas é como se a preposição fizesse parte daquilo que o verbo seleciona, né? É o verbo que seleciona. E para o Bechara, objeto direto e complemento relativo são funcionalmente correspondentes. Então, aquilo que a gente conhece tradicionalmente, né, lá na escola básica como objeto indireto, que a gente trabalha com objeto indireto, para o Bechara é o complemento relativo. E aí, o objeto indireto é aquele que o Rocha Lima também diz, né? Ele é, na verdade, subsidiário do objeto direto ou do complemento relativo. Ele vem ao lado, ele vem depois do objeto direto do complemento relativo. E ele denota um ser animado, como Rocha Lima diz, né? Um ser animado que é o destinatário ou a pessoa beneficiada, né? Pelo processo, pela ação verbal, tá? E é introduzido pela preposição a, e em raríssimos casos pela preposição para. Tá? Então, por exemplo, escrever cartas aos pais, escrever e-mails aos pais. Esse aos pais seria o objeto indireto, enquanto cartas é o objeto direto. Queixar-se do barulho à polícia. Esse à polícia é o destinatário da queixa, então ou para a polícia, né? Então seria o objeto indireto, tá? Então, para ele, na verdade, o objeto indireto é um elemento adicional da intenção comunicativa, né? Ficando então mais distanciado do núcleo verbal. Além desses, né, ele também apresenta os dativos livres. Gente, eu não vou me deter aqui para falar dos dativos livres, pelo seguinte, porque os dativos livres, na verdade, são objetos indiretos. Só que a estrutura deles é um pouco diferente da estrutura do objeto indireto prototípico, né? Por quê? Porque é uma estrutura original latina, né? Que se utilizava no latim, que a gente acabou herdando e por isso eles ficam livres aí, né? Ficam soltos, né? Eles não são encaixados numa categoria, mas eu vou considerar como objeto indireto. Quer ver um exemplo que ele cita? Ele fala que existem alguns tipos de dativo, né? Então, o dativo de interesse, que seria aquele mediante o qual se indica de maneira secundária a quem aproveita ou prejudica a ação verbal. Então, quando ele cita um exemplo aqui, ele só trabalha para os seus. Esse para os seus seria um objeto indireto, né? Se a gente pensar que os seus é o beneficiário, né? E são os seres beneficiários, né, da ação verbal. No entanto, a estrutura é um pouco diferente daquela estrutura típica do objeto indireto. Ele diz que tem outros tipos de dativo, dativo ético, dativo de posse, dativo de opinião. Dativo é um caso, né, latino, né, porque o latim é uma língua de casos, né? Então tem o caso genitivo, caso dativo e tal. Então dativo é nominativo, ablativo, acusativo, né? Deixa eu relembrar aqui, né? E aí o dativo normalmente é aquele que expressa, que é o que originou o objeto indireto, né? Então é aquele que expressa
o beneficiário, né? Mas eu vou considerar como objeto indireto, não vou ficar me detendo, né? E por último, o Bechara também apresenta o complemento predicativo. Por quê? Porque ele não distingue os verbos nocionais dos verbos de ligação. Então, ele vai dizer que o complemento predicativo é aquele que tem, assim, que faz, que na verdade delimita verbos que fazem uma referência muito vaga à realidade, que seria o que a gente conhece como verbo de ligação. Então, o que a gente conhece como predicativo do sujeito, para o Bechara, é um complemento verbal também, é um complemento predicativo. Vou encerrar aqui porque já tem meia hora esse vídeo e a intenção não era essa, mas o Bechara acaba detalhando mais coisas. E com isso eu encerro, né, essa série que coteja, né, que compara esses 3 compêndios gramaticais nos quesitos frase, oração, período e transitividade verbal. Obrigada, gente. Beijo.